Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar conversando com vocês um pouquinho a respeito da casa de leilões, tá? Que é onde você pode estar comprando itens aí de modo mais fácil, tá? Mas muitas vezes tem algumas pegadinhas que vocês têm que se atentar, porque tem jogadores que são muito ricos e acabam superfaturando o preço de alguns itens aqui dentro do leilão, tá? Eu vou fazer esse vídeo justamente para alertar você que é inexperiente ou que você ainda não tem tanto conhecimento sobre o jogo, para te ajudar daqui para frente, beleza? Mas não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e também não esquece de ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade, beleza? Então bora pro vídeo. Pra gente começar, eu tenho que falar o seguinte, o leilão, ele vem esporadicamente, tá? Basicamente todo mês ele tá vindo, acho que 2 vezes por mês. O que acontece? Quando o evento vem, você tem que estar preparado com bastante ouro e principalmente com um olho muito atento, porque muitas vezes acontece de ter superfaturamentos aqui dentro do leilão e você pode estar pagando mais caro do que você deveria. Então você tem que se atentar muito ao que você está comprando, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, para você que não tem uma gestão boa de ouro, isso é muito importante. Eu sempre falo isso para os meus alunos de consultoria e sempre falo também aqui nos vídeos para vocês. Ouro não é para ficar acelerando construção, ouro não é para ficar treinando tropa, igual muita gente faz aí também de maneira errada, tá? Fica acelerando tropa, acelerando construção, acelerando investimento, acelerando às vezes uma cura de uma tropa, por exemplo, que está machucada. Ah, mas eu não tenho acelerador, eu fiquei sem uma emergência. Isso não existe, tá? Emergência, ela só existe porque você não se preparou da maneira correta. Então, se você se preparar como eu faço sempre aqui e sempre mostro para vocês, você nunca vai ter emergências desse tipo que você acabou de falar. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com um total de 265 mil de ouro, tá? Sem contabilizar o restante, é só esse daqui basicamente, que me dá uma liberdade para fazer basicamente o que eu quiser. Eu posso comprar escudo, eu posso comprar às vezes até um acelerador de operação se eu quiser atacar alguém, mas nesse momento eu não tô atacando ninguém mais. Eu posso também comprar itens no leilão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então assim, o ouro ele tem que ser administrado da maneira correta e tem que ser utilizado principalmente da maneira mais correta possível. Então você pode estar comprando, por exemplo, dentro aqui da mansão mesmo, vindo aqui no iate, ó, e comprando alguns itens, tá, que são muito interessantes. Por exemplo, as rosas. Nesse caso aqui, ó, é o exemplo mais interessante que você pode estar fazendo. Olha para vocês verem a comparação. Se você vier aqui comprar uma rosa por 40 de ouro, esse é o valor mais barato que você vai encontrar aqui dentro do iate. Agora repara o seguinte, 10 rosas estão custando 650 de ouro. O que significa isso? Que cada rosa nesse pacotinho aqui está saindo a 65 de ouro. Mas Chuck, essa aqui está vindo por 40, vale a pena comprar a de 65? Ainda assim vale a pena, tá? Então, por que acontece? A rosa, o preço geralmente máximo que tem aqui dentro do iate é de 100 de ouro por rosa, tá? E esse caso eu não recomendo vocês a comprarem. Que geralmente vem em lotes ali de 3 mil, 4 mil de ouro, 5 mil de ouro, que você vai estar pegando basicamente aí o preço mais caro que tem aqui dentro. Então, toma muito cuidado com o que vocês estão comprando. Vale a pena sim comprar rosas utilizando ouro, mas você tem que tentar pegar o valor mais barato, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que é 40 ouro por rosa. Ou você pode vir aqui e comprar esse também, 65, que eu ainda recomendo. Até 70 ouros por, no caso, cada rosa, eu ainda recomendo. Acima disso já fica um preço muito alto, tá bom? Então o que acontece? O ouro é fundamental para você participar do leilão. Mas Chuck, me explica aí algumas armadilhas que podem estar acontecendo dentro do leilão que eu não vou perceber por ser iniciante. Vamos lá. Por exemplo, se a gente vier aqui ó, na aba de itens que são as da sede normal, né, aquela sede que vai demorar ali 3 horas cada leilão, o que vai acontecer? Você tem vários itens aqui que você pode estar comprando. Um deles que eu adoro muito, né, aqui dentro do leilão, que particularmente eu nunca comprei, mas é um item muito interessante, principalmente para quem é de cidades novas, como é o caso da minha aqui, da cidade 1804. Por quê? Porque, como vocês estão vendo aqui, eu ainda sou SVIP 8, ou seja, eu não tenho acesso à loja SVIP 10 ainda. Então, consequentemente, eu tenho que pagar 2 mil de ouro por cada teleporte que eu compro.
Mas Chuck, lá na loja VIP eu posso comprar um teleporte por 1.400 de ouro. Você tá certo. Só que a loja VIP ela vem uma vez a cada 15 dias. Então assim, você vai poder comprar basicamente ali 10 teleportes durante a loja VIP, né? Porque você pode comprar 2 vezes a cada edição da loja VIP. Você vai comprar no dia que ela abre e depois na segunda-feira quando ela renova os itens. Então você pode comprar 10 teleportes a 1.400 de ouro cada. Só que aí tem um detalhe. Se você precisar gastar mais do que 10 teleportes, você já vai ter que voltar a comprar teleportes por 2.000 de ouro. Chuck, mas onde você vê esse preço de 2.000 de ouro? É muito simples, basta você vir aqui nos itens e vir aqui na loja. Então repara que muitas coisas das quais vocês vão comprar lá na loja do leilão, elas vão estar justamente aqui precificadas nessa loja que o próprio jogo coloca para você. Então um exemplo disso é o próprio teleporte, como vocês estão vendo aqui, 2.000 de ouro. Aí Chuck, me explica então por que isso é uma pegadinha. Vamos lá. Quando você vem aqui no leilão, repara o seguinte, aqui o preço ele está sendo de 12.400, mas para ficar mais fácil, vamos imaginar que esse preço aqui ele começou em 12.000, certo? Para ficar mais fácil o cálculo aqui, só a título de exemplo. Então você tem 10 teleportes custando 12.000, ou seja, cada teleporte custa 1.200 de ouro, correto? Então o que acontece? O limite para você comprar dentro aqui do leilão essa quantidade de teleportes seria quanto? No máximo 20.000. Mas Chuck, por que 20.000? Porque aliás, teria que ser menos de 20.000, né? Porque chegando a 20.000, teoricamente já não vale mais a pena você ficar comprando no leilão, porque você pode vir aqui e comprar por 20.000 também. Você vem aqui, ó, e compra em guerra e coloca aqui 10 teleportes. Aí eu vou lá e vou comprar 10 teleportes por 20.000 de ouro. Então, assim, o leilão ele tem que ser utilizado para você obter lucro, ou seja, você pagar menos do que você pagaria em dias normais. Então, se você não tá pagando dessa maneira, você tá comprando errado, tá? Mas Chuck, tem gente que vai superfaturar o leilão. Sim, e essas pessoas são idiotas. Então você não tem que seguir a mesma linha de raciocínio, não tem que seguir essa manada aí que geralmente faz isso. Muitas vezes por não saber, né, da existência dessa lojinha aqui. Acredite você ou não, tem gente que não conhece essa lojinha aqui. Ou então a pessoa faz isso por sacanagem. Às vezes a pessoa gasta muito dinheiro no jogo e não tá nem aí pro preço que ela vai pagar. Ela só quer comprar o item ou então sacanear alguém que tá tentando comprar ali. Então o que acontece? Vocês têm que estudar justamente esses itens, verificar o preço para vocês sempre estarem pagando menos do que o preço de loja, o preço de custo real dele que o próprio jogo precifica. Então o leilão ele tem que ser utilizado dessa maneira. Mas esse não é o único parâmetro que vocês têm que levar em consideração. O outro parâmetro é a escassez do item referente a eventos. Mas Chuck, como é que funciona isso daí? Vamos lá. Quando a gente pega, por exemplo, um teleporte avançado, ou por exemplo aqui, sei lá, um ponto SVIP, né? Nesse caso aqui, ó, ponto SVIP, ou então o que tá acontecendo aqui agora, tá vendo? Ó, moeda do poderoso chefão. Chuck, como é que eu vou saber se esse item é escasso ou não? É muito simples, basta você vir aqui na aba de eventos e verificar as recompensas periódicas que tem desses eventos. Um exemplo muito básico é o evento do concurso de desenvolvimento diário, que é um evento que veio para ajudar muita gente, inclusive eu, né, inclusive a mim, e tá fazendo uma diferença assim enorme. Por quê? Quando você vem aqui nas recompensas, o que acontece? Você percebe que você ganha ouro, você ganha caixa de gema, você ganha acelerador de operação, você ganha muita moeda do poderoso chefão, ganha cheque, pontos VIP, ou seja, todos esses itens aqui que você recebe diariamente só por completar o evento são itens que não são escassos, são itens que são recorrentes. Então você tem que fugir desses itens dentro do leilão. Por quê? Porque você vai estar jogando seu ouro fora. Mas Chuck, por que eu estou jogando fora? Ora, se você pode ganhar esses itens de graça sem gastar nenhum ouro, para que você vai comprar esses itens lá no leilão? Ah, Chuck, mas eu preciso muito, eu tenho que chegar em 5 dias eu tenho que conseguir 1.000 moedas, eu tenho que conseguir 10.000 moedas aqui do poderoso chefão. Aí entra o outro problema de jogadores que são inexperientes ou até muito experientes. É o que? A ansiedade. Então você tem que controlar a ansiedade. Você não pode se deixar levar pela emoção, pela aquela coisa de eu tenho que conseguir em 2 dias, em 5 dias. Gente, para com isso. Esse jogo é um jogo de longo prazo. 1 dia, 5 dias, 10 dias não vai fazer diferença nenhuma. Aguarda um pouquinho, vai fazendo os eventos diariamente. Só um exemplo para vocês. Eu tô tentando aqui hoje, ó, pegar o casaco do poderoso chefão dourado.
Só que, pra mim, ainda faltam basicamente 50 mil moedas do Poderoso Chefão. E olha pra vocês verem o seguinte, aqui nesse evento do desenvolvimento diário, só nessas caixinhas aqui de cima, a gente vai receber, ó, presta bastante atenção, 3, mais aqui são 2, 5, mais aqui são 1, ou seja, 6 caixas, no caso 6 recompensas de 600 moedas cada, ou seja, 3.600 moedas do Poderoso Chefão por dia. Então se eu esperar aí 15 dias mais ou menos, né, que seria 15 vezes 3 dá 45 mil, ou seja, em basicamente 15 dias eu conseguiria a quantidade total que eu preciso para poder pegar o casaco do Poderoso Chefão. Ah, Chuck, mas eu não aguento esperar 15 dias. Aí já é um problema de ansiedade sua que você tem que resolver consigo mesmo. Mas aqui eu não tô passando esse vídeo para quem é ansioso, eu tô passando o vídeo para você poder lucrar e comprar somente o que de fato é necessário para você, tá? Então presta bastante atenção no objetivo desse vídeo. Então quando você vem aqui, por exemplo, no leilão, bate o olho aqui, nossa, eu vou pegar aqui no caso, são 12 mais 3, 15 mil moedas do Poderoso Chefão. Aí o que acontece? A pessoa que é emocionada, ela não vai olhar nenhum preço, ela só vai olhar a quantidade que ela tá pagando, que ela tá ganhando. Só que olha para vocês verem que você vai estar gastando 50 mil de ouro, sendo que essa quantidade de 12 mil aqui você consegue em 4 dias basicamente. 4 dias de evento já te dá mais do que essa quantidade que você tem aqui hoje, que você compraria pagando 50 mil. Agora eu te desafio, consiga 50 mil de ouro em 4 dias, sem contar o CAE, obviamente, porque o CAE você consegue ali 60 mil de ouro, mas sem contar o CAE, em dias normais, consiga 50 mil de ouro para mim, que eu te dou a minha permissão para comprar isso daqui. Ou seja, não compensa. Então nem sempre aquele item que parece ser uma coisa boa vai ser realmente para você. Justamente por quê? Porque o preço de custo que ele tem ali vai ser muito caro. E como eu falei, se você vier nos eventos e aguardar um pouquinho, tiver paciência, todos os dias e ali for juntando, você consegue muito mais rápido e principalmente sem gastar nenhum ouro. E esse ouro que você economizou, você pode utilizar para outras coisas. Inclusive, pode comprar na própria loja ali um item se você quiser, você pode gastar com escudo, pode pegar energia, que é fundamental para você sobreviver no jogo. Então assim, às vezes o que tá faltando para você não é ouro, e sim gestão de recursos. É isso que tá faltando para você. E isso tudo, gente, eu bato na tecla na minha consultoria, eu falo basicamente o que eu falo aqui nos vídeos, mas eu intensifico isso na consultoria, porque ali na minha consultoria eu tô do seu lado todos os dias. Então a gente vai estar fazendo um trabalho diário para eu te basicamente capacitar, para depois que a consultoria acabar, você conseguir fazer tudo que eu te passei de maneira livre, né, sozinho. E aí é muito importante você aprender a gerir os seus recursos. Na minha consultoria eu vou te ensinar isso passo a passo, beleza? Então, gente, eu queria trazer esse vídeo para vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal. Esse vídeo aqui é basicamente um tutorial para você mapear se vale ou não a pena você comprar. Se você, ainda assim, seguindo tudo que eu falei aqui, quiser comprar, aí já é por sua conta e risco, mas lembre-se sempre de fazer essas avaliações que eu passei para vocês. No meu caso aqui, como eu falei, se eu fosse comprar, por exemplo, esse teleporte avançado aqui, eu pagaria no máximo um valor aí próximo de 1.800, 1.900 de ouro por teleporte, que daria menos de 20 mil de ouro, tá? Porque senão já não faz nem sentido você comprar. Então fica essa dica para vocês, até o próximo vídeo e um abraço!